A facilidade de realizar uma compra sem a necessidade de sair de casa já faz parte do nosso dia a dia. De acordo com dados do relatório E-Commerce Trends, 85% dos brasileiros realizam ao menos uma compra na internet por mês. E a tendência é que a frequência de consumo online aumente. Segundo o levantamento da Abicom, em 2022, 12% dos brasileiros compraram na internet, pelo menos uma vez na semana. E em 2023, esse número já subiu para 17%. Além de ser uma alternativa para o consumidor, a prática enche os olhos dos lojistas que marcam presença nas diversas plataformas e com isso ganham a oportunidade de expandir o horizonte das suas vendas. Entretanto, assim como a tendência de compras virtuais teve um boom, o número de fraudes nessas plataformas também aumentou, gerando prejuízo não só para o consumidor, mas principalmente para o lojista. Pois esse, além de perder o seu lucro, perde a confiança e o prestígio diante da sua clientela. Tão importante para o sucesso do seu negócio, né? Então, eu sou o Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vou conversar com um especialista que vai falar sobre como proteger o seu comércio eletrônico das fraudes. Então, aumente o som aí que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 133, Fraudes em e-commerce. Como proteger o seu negócio? Bom, hoje vamos conversar com o Thiago Bertacchini. Thiago é engenheiro de controle e automação, especialista em gestão de vendas e negociação, atua como executivo de desenvolvimento de negócios da Nettone, empresa de tecnologia que oferece serviços personalizados de combate à fraude online. Olá, Thiago, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Olá, Daniel, é um prazer estar aqui contigo hoje. A gente que agradece, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, e para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a Nettone trabalha, qual que é o foco de vocês e um pouco da sua trajetória até chegar nessa empresa. Legal, Daniel. Bom, a Nettone é uma empresa de origem polonesa com foco em prevenção à fraude com um olhar tecnológico. Então, a gente entende que hoje em dia, para que uma fraude seja evitada, a gente precisa coletar o máximo de dados possível, com o mínimo de impacto possível na experiência de usuário, uma vez que hoje a competição dentro do varejo é gigantesca e se um consumidor legítimo tiver qualquer dificuldade em comprar em um site, ele em segundos ele vai em outro site e faz a sua compra em 2, 3 cliques. Então, o nosso propósito é conseguir coletar o máximo de informação possível, usar a inteligência artificial de forma que o usuário nem perceba que a gente existe ou que existe uma ferramenta de prevenção à fraude por trás daquele site, tá? Bom, aí falando um pouquinho sobre mim, né? Como você bem disse, eu sou engenheiro de formação, mas eu sempre atuei com vendas, e com gestão de clientes desde que me formei. Então, eu brinco que eu sou engenheiro só no papel, mas o meu negócio sempre foi resolver problemas de pessoas e não de equipamentos, né? Então, eu gosto muito de conversar e de resolver problemas. Estou nessa indústria maravilhosa que é de prevenção à fraude, já tem mais ou menos uns 4, 5 anos aí, com passagens por algumas empresas. Ah, que legal, que legal. Bom, aqui na CNDL a gente costuma fazer muita pesquisa de intenção de compra, de hábitos de consumo, e a gente consegue ver com tranquilidade que quando a gente fala de fraude, a questão que envolve cartão de crédito sempre aparece ali em primeiro lugar. Talvez seja a fraude que as pessoas mais conheçam, as fraudes que estão mais na mídia. Mas certamente vocês, que são especialistas no assunto, devem saber que existem várias outras modalidades de fraude. Explica para a gente um pouquinho como que vocês classificam essas fraudes, quais que são as mais comuns no dia a dia. Legal. Bom, hoje pensando numa jornada digital, você tem basicamente 4 grandes etapas numa venda de e-commerce, né? Você tem o onboarding daquele consumidor. Aliás, antes disso, você tem a entrada dele no site, tem a captação daquele consumidor. Depois você tem o onboarding, que é o momento que ele faz o cadastro na loja. Depois você tem o momento que ele faz o checkout, que é quando ele está fazendo de fato aquela compra. E, por fim, caso tenha algum problema após entrega, aquele consumidor pedindo algum estorno,
seja ele porque ele não gostou do produto, porque ele não conseguiu contato com o saque, ou até porque não foi ele que fez aquela compra e foi vítima. E aí você pode imaginar que em todas as etapas tem fraude. Então, quando você está pensando em aquisição de usuários, é possível ter fraude de afiliados, que é aquele link com o cupom que o que as lojas pagam uma comissão para algum afiliado ou para alguém que divulgue sua loja, o que é algo super legítimo, algo que escala vendas, mas que afiliados mal intencionados utilizam de bots, por exemplo, ou de outras tecnologias para cometerem fraude. Aí, Também no lugar errado, então, seria esse tipo de fraude? Basicamente, o que acontece aí, Daniel? Eu, por exemplo, acesso um site, faço uma compra, só que alguém ganha uma comissão sobre essa compra e eu nem sabia disso. Entendi. Eu nunca interagi com aquele influenciador. Uma outra possibilidade é aquele influenciador contrata bots, que são basicamente robozinhos que ficam acessando o site, usam o cupom dele para fazer compras que depois não serão pagas, ou só para acessar aquele site para ele ganhar uma comissão de 2, 3 centavos por vez que entra, por exemplo. Mas se ele fizer isso 1 milhão de vezes, esses 2 centavos viram milhares de reais. Então, essa é a ideia de uma fraude de afiliados, tá? Ele ganhar uma comissão que não era devida. No momento do cadastro daquele cliente, que seria uma segunda etapa, é possível que o cadastro seja utilizando dados roubados, que a gente chama de fraude de identidade, ou uma identidade sintética, que é quando ele utiliza dados de diferentes pessoas para parecer que é uma outra pessoa diferente. Na terceira etapa, que é a mais conhecida do público em geral, porque é quando você, né, quando a gente, como consumidor, de fato sente o prejuízo, que é a do cartão de crédito, que é alguém utilizando o cartão de crédito de terceiros para fazer uma fraude. E, por fim, no momento de uma contestação, a pessoa de fato fez aquela compra, mas ela pede o estorno por má fé ou porque de alguma forma ela não conseguiu fazer o estorno por algum outro canal, tá? Ah, então existe aí realmente uma variedade enorme de modalidades de fraude. Eu acho que tanto o consumidor quanto o lojista deve, inclusive, ficar um pouco assustado quando a gente para falar sobre isso, porque é um mundo muito maior do que aquilo que a gente está acostumado no dia a dia. Segundo dados aí do Banco Central, parece que tem mais de 2.000 tentativas de fraude por minuto no Brasil. E o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, estima que até o ano que vem as fraudes atinjam 99 bilhões de reais no varejo. Então a gente sabe que é um mercado que, além de ter um impacto muito grande no mercado, essas fraudes, o volume e a quantidade é muito grande. Como que você classifica o contexto do varejo brasileiro na prevenção de fraudes? A gente está muito atrasado? A gente está conseguindo acompanhar? Ou a gente está muito atrás e estamos sempre correndo ali, buscando... primeiro surgem os golpes, depois a gente tenta prevê-los. Como que o Brasil se encontra nessa questão de prevenção de fraudes no comércio? Legal, Daniel. Eu vejo que o Brasil, como o Brasil sempre teve muita fraude, há um desenvolvimento bastante razoável e bastante robusto aqui no Brasil quanto à prevenção à fraude, tá? Mas eu vejo como a nossa prevenção à fraude ainda é um pouco atrasada, pensando no excesso de fricção que a gente põe para um usuário legítimo, tá? Putz, você precisar validar SMS, validar e-mail, fazer fotos, sabe? Tirar selfie online, ainda mais hoje, né? Com medo que as pessoas têm de golpes de deepfake, pegar seus dados, pegar suas fotos, ou exigir muita informação. Ou até muitas vezes você fez uma compra e aí minutos depois ou algumas horas depois você recebe uma ligação de alguém querendo validar os seus dados e aí pergunta
um monte de coisa sobre a sua vida e você fica suspeitando se de fato é uma pessoa querendo validar os seus dados para uma compra legítima ou se é alguém querendo roubar os seus dados. Então, acho que a gente ainda utiliza de formas bastante antiquadas e com bastante fricção para autenticar o usuário legítimo. E aí, com isso também, né, como tem muita análise manual, análise humana aí, você fica muito sujeito a falsos positivos. E aí você perde duas vezes. Você deixa parte da fraude passar, porque sempre vai passar uma parte mesmo, e você também perde muitos usuários legítimos, porque o nível de falso positivo passa a ser alto. Imagina, se você, de repente, uma empresa derivou para uma análise manual, não conseguiu conversar com a pessoa, porque hoje quem quer atender ligação de call center, né? Ninguém atende, exato. Então, você não tem dados para conseguir aprovar, então você simplesmente rejeita aquela ligação porque a pessoa estava trabalhando, estava fazendo qualquer outra coisa que não atendendo ligação de um call center para, de repente, fazer uma compra de 200, 300 reais no e-commerce. Isso que você está falando, certamente todo mundo que está aí nos ouvindo sabe bem do que se trata. Essa fricção que você chama é aquela coisa de você vai fazer algum cadastro, você tem que receber um SMS, ou você vai ter que validar no e-mail, ou hoje em dia naqueles bancos digitais, né, você tem que aproximar o celular do rosto para frente, para trás e tal. Isso tudo realmente são ferramentas para buscar uma segurança, mas que atrapalha a experiência do consumidor. Essa própria palavra fricção, ela nunca será bem-vinda nas experiências de consumo, mas a gente precisa entender que diante de um cenário de tanta fraude, seja em quantidade, seja em valores, que essas maneiras de comprovação da idoneidade da pessoa ou da compra são necessárias. Qual que seria uma alternativa mais moderna para que a gente conseguisse ter menos fraude sem tanta fricção? O que você enxerga com relação a isso? Legal, Daniel. Bom, até não muito, até pouquíssimo tempo atrás, na verdade, até hoje, muita gente utiliza muitos modelos que utilizam regras fixas. Eles falam que são modelos que aprendem, mas que, na verdade, são regras duras que pensam, putz, se a pessoa for de uma região XYZ, é uma região de risco, vai para uma derivação manual, etc. Então, acho que o primeiro caminho é utilizar modelos de machine learning, deep learning, para processar os dados coletados. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é qual que é a qualidade desses dados que estão sendo analisados. Hoje a gente sabe que qualquer fraudador, qualquer pessoa consegue online comprar dados cadastrais, dados de cartão sem nenhuma dificuldade. Até pouco tempo atrás você precisava olhar para Deep Web, Dark Web. Hoje em fóruns de Facebook, de Telegram, em vários lugares facilmente acessíveis, você consegue comprar dados legítimos, com vazamentos cada vez mais frequentes. Então, eu acho que eu entendo que as empresas precisam partir do pressuposto que os dados cadastrais não são suficientes. Então, ele precisa coletar em tempo real se aquele usuário que está por trás daquela transação, e não validar a transação, mas o usuário, quem está por trás daquela transação, se de fato ele parece um fraudador, ele tem um comportamento de um fraudador, ou ele tem um comportamento de um usuário legítimo. E, de novo, é muito fácil obter seus dados, obter até uma foto sua, um vídeo seu, hoje o seu áudio até, né? Teve até um caso recente, acho que foi no finalzinho do ano passado, de uma transferência feita para alguém que fez uma ligação de um diretor de uma empresa, acho que lá em Taiwan, que ligou, que o fraudador ligou para o financeiro se fingindo ser o CFO de uma empresa e foi transferido aí dezenas de milhares de dólares para uma conta de um fraudador. Então, mas é muito difícil você conseguir copiar o comportamento de um usuário legítimo. Então, como eu digito, como você digita, como a gente navega no site, quais os dispositivos que a gente acessa, qual a rede que a gente acessa. A gente costuma utilizar mais via Wi-Fi, mais via 4G, ou eu uso uma VPN corporativa ou não. Então, é muito importante a gente olhar e ir muito além dos dados cadastrais para trazer uma visão mais holística
do usuário como um todo. Isso realmente é muito interessante. Esse mesmo avanço tecnológico que está permitindo que pessoas mal intencionadas cometam tantos golpes, também tem o lado positivo de a inteligência artificial ajudar na prevenção. É isso que você falou. Eu acho que a tecnologia vem para olhar de uma maneira mais ampla o comportamento de compra e não simplesmente o processo específico. Eu acho que esse é o caminho, né, para a gente poder realmente tratar melhor esse assunto que gera tanto prejuízo para o comércio e que, no final das contas, a gente sabe que acaba sendo precificado. Nos produtos, na maior parte das vezes, existe ali um valor precificando quanto de fraude vai ter naquele comércio e ele coloca para o consumidor. A gente sabe que, em geral, quando a gente tem fraudes envolvendo instituições bancárias, e se você consegue comprovar que você teve ali uma conta fraudada, muitas vezes o banco ele realmente assume a responsabilidade, ele estorna o valor ou ele não te cobra essa conta. Mas a gente sabe que no final das contas esse custo está ali embutido, né, nas tarifas, nos serviços. Então, eu acho que é importante a gente começar a falar agora em como identificar processos onde pode haver fraude, você lojista, como se prevenir. De que maneira você orientaria para quem está nos ouvindo agora iniciar um processo de prevenção contra essas fraudes no comércio? Legal, Daniel. Esse é um ponto super importante. Acho que, primeiro, pensar dentro da jornada do seu cliente, do seu consumidor, onde ele estará exposto a dinheiro, né? Onde que um fraudador poderia explorar no sentido de, a partir daquele ponto, conseguir ter alguma vantagem financeira. E aí, por exemplo, tá? Uma loja que tem um programa de pontos ou um programa de cashback, que tem uma carteira digital. É muito importante ela se salvaguardar no momento que um usuário faz o cadastro dele, porque a partir do momento que alguém consegue acessar a conta daquele usuário, vai ter acesso ao todo o seu dinheiro, como se fosse um mini banco ali dentro, né? Quando a gente está pensando em um varejo que faz um varejo mais clássico, né? Um e-commerce clássico, onde o usuário não precisa criar uma conta, ele faz apenas um checkout. Então, no momento do checkout, é muito importante o varejo estar atento para os sinais que aquela transação deixa transparecer se é uma fraude ou não. E aí, desde pensando em, nossa, o volume subiu muito, tem coisas tão simples quanto você pensar: eu estou vendendo muito de um produto, meus produtos são muito visados por fraudadores, são produtos arriscados. Eu tenho. Eu deixo o cartão salvo aqui no meu checkout? Se sim, tem mais um ponto aqui onde um fraudador pode, de repente, tentar depois explorar essa vulnerabilidade. Ah, eu, e aí pensando no pós, né? Pensando num momento pós-pagamento, como que é o meu, como que é a minha jornada, pensando em pós-venda? Um cliente consegue devolver um produto que ele comprou e que ele não gostou, ou que vê uma compra, que vê um produto com defeito. É fácil para ele devolver? Porque se for difícil, você vai ter uma quantidade de chargebacks, de solicitações de estorno muito altas direto no cartão, e aí você acaba sendo multado, e assim por diante. Então, tem várias etapas onde a gente pode atuar, né? Onde a gente pode observar se uma transação está sendo fraude ou não. Entendi. Então, acho que o lojista ele tem que percorrer todo o caminho, né, que o seu cliente percorreria e em cada etapa avaliar onde que existe ali alguma fragilidade ou alguma oportunidade de desvio. Tem que ter uma mentalidade preventiva muito ativa, né? A gente sabendo que a cada dia surgem novos golpes e aí empresas como a Netone elas fazem esse processo de orientar e auxiliar as empresas a identificar esses gargalos? Esse que é o foco de uma empresa que atua em segurança, no comércio eletrônico? Sim, sim, certamente. Todas as empresas que estão buscando ajudar os
varejistas a prevenir fraudes, eles têm que vestir o chapéu do varejista e pensar, poxa, eu quero ajudá-lo a prevenir fraudes. Então, o primeiro passo é eu pensar onde há vulnerabilidades, e aí o segundo passo é, ele vive de vender. Se ele vive de vender, eu não posso prejudicar a venda boa dele. Então, sempre pensar em onde eu vou trazer uma fricção, e essa fricção precisa ser a menor possível, de forma que a fricção fique só para o fraudador, seja ele sendo negado automaticamente, seja ele sendo submetido a um processo super burocrático para ele conseguir passar, mas o mais importante é proteger o bom usuário, o bom cliente, e mostrar para o fraudador que ali ele não vai ter sucesso, porque ele vai tentar em outro lugar. Então, a ideia é sempre um jogo de gato e rato, e aí é espantar o rato. Sempre assim. Você falando isso me lembrou muito aquela estratégia de quem mora em casa, de sempre ter um cachorro ali no jardim, um cachorro bravo, né? Pro bandido, ao andar naquela rua, escolher uma outra casa e não aquela do cachorro, porque o do cachorro, ele naturalmente, ele além de morder, ele late, Então acho que no caso da loja é a mesma coisa, né? Você mostrar que sua loja tem parâmetros de segurança, muitas vezes vai fazer com que o fraudador vá procurar um outro e-commerce para tentar, né, ser bem sucedido aí na fraude. Eu acho que é mais ou menos por aí. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente abordar é essa invasão e o crescimento dos marketplaces, tanto nacionais quanto internacionais, e qual que é o impacto disso e como que funciona, na verdade, daí a questão da segurança, quando um lojista, ao invés de vender pelo seu site próprio, vende por um marketplace. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria chamar aqui um rápido intervalo, 1 minutinho só, e a gente já volta, tá, Thiago? Muito bem, estamos de volta, falando aqui com o Thiago Bertacchini, que é especialista aí em tecnologia da informação e na prevenção de fraudes, trabalha na Nettoni, que é uma empresa multinacional aí focada em auxiliar varejistas a se proteger contra fraudes eletrônicas. A gente no primeiro bloco falou muito aqui sobre esse cenário preocupante da quantidade e da variedade de fraudes que a gente tem hoje aí assustando os varejistas. E agora eu queria continuar essa conversa falando um pouco sobre o impacto dos marketplaces no varejo brasileiro nessa questão da segurança. Vender via marketplace é mais seguro ou é menos seguro? Ou a fraude ela não tem distinção entre loja pequena e loja grande? Como é que funciona isso, Thiago? Daniel, acho que uma diferença assim, crucial entre vender via marketplace e vender numa loja própria é que quando você está na sua própria loja, você deve ser o responsável pela gestão do risco. Você tem que contratar uma ferramenta antifraude, senão você vai ser atacado em algum momento. Quando você está num marketplace, não, a responsabilidade passa a ser do próprio marketplace. Por outro lado, o problema é você não tem gestão nenhuma sobre quais os clientes serão aprovados. Então, você vai cair, você vai ser basicamente só mais um número lá dentro e se você tem certeza que uma compra não era fraude, você nada pode fazer, porque a decisão é do marketplace. Então, é muito uma questão de autonomia e de gestão de risco e de orçamento e até onde você está disposto a desenvolver uma ferramenta própria ou até desenvolver uma política própria de gestão de fraude. Ah, legal. Acho que essa reflexão todo lojista atualmente faz no seu dia a dia, essa opção entre ter o seu próprio e-commerce ou oferecer seu produto e serviço via marketplace. E a questão da segurança, acho que está dentro desse pacote. Acho que você falou muito bem, é uma questão da responsabilização. Se você quer ter a gestão e autonomia disso ou não. De qualquer maneira, a gente sabe que está cada dia mais difícil ser bem sucedido no comércio eletrônico de maneira isolada. Mesmo aqueles que têm a sua loja online própria, têm utilizado os marketplaces pelas vantagens que eles têm de ganhar mais mercado, de o número de acessos ser maior. Então, acho que aí o lojista que está nos ouvindo precisa ficar atento, porque mesmo nos marketplaces é preciso se preocupar sim com as questões de segurança. Um outro ponto que eu queria falar com você é sobre a questão dos colaboradores. Como que o colaborador de um lojista
ele pode ser treinado e de que maneira ele pode ser treinado para poder prevenir, identificar e tentar atuar evitando fraudes? Como que funciona no dia a dia de um lojista para o seu vendedor, muitas vezes ali, ele poder identificar alguma atitude suspeita ou algum sinal no próprio e-commerce de que ali é preciso um pouco de atenção, que está dando sinais de fraude? Como que funciona isso no dia a dia, na sua opinião? Essa é uma ótima pergunta, Daniel. Eu acho que o primeiro ponto é estar sempre antenado em quais as tendências de fraude também. Então, participar de fóruns onde se discute sobre prevenção à fraude, construir uma rede de relacionamentos na qual você consiga conversar com outras pessoas que estão da indústria, que também estão sofrendo essas dores de prevenção à fraude, para entender quais os novos golpes que estão sendo aplicados. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender qual que é o meu perfil de usuário, qual é o meu perfil de cliente, quais são os horários que eles geralmente compram, qual o ticket médio, que tipo de coisa que é comprado, e sempre olhar para números. Então, é muito importante você ter uma visão de números, sempre tomar decisões baseadas em fatos e dados, em evidências, porque a fraude ela é bastante dinâmica, então pode ser que em janeiro tudo esteja bem e lá em maio ocorra um ataque gigantesco, por exemplo, porque é época de Dia das Mães e aí o fraudador quer se esconder por trás daquele tráfego maior. Eu chego em novembro, dezembro, Black Friday, compras de final de ano, mesma coisa. Então, estar sempre diligente, ter uma rede de relacionamentos bastante robusta e contar com parceiros que sejam confiáveis e que entreguem uma boa solução pensada no contexto dele. Ah, legal. Você falou aí de datas comemorativas, onde o volume de transação de comércio eletrônico cresce muito. Os nossos dados de pesquisa mostram que a cada ano, especialmente pós-pandemia, as datas comemorativas principais do varejo, seja Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Black Friday, Dia das Crianças, têm movimentado cada vez mais o varejo brasileiro, seja em loja física, seja em loja online. A quantidade de fraudes, ela aumenta proporcionalmente nessas datas, e o lojista, ele para datas específicas, ele tem que tomar medidas de segurança específicas ou durante o ano inteiro é da mesma maneira o controle que ele tem que ter? Legal. Bom, pensando em datas comemorativas, a gente percebe um movimento um pouquinho antes das datas comemorativas de um aumento das fraudes relativamente, aí muito movimento de testar cartão, então o fraudador testando novos esquemas antes dele colocar em prática, como se fosse uma pré-temporada, fazendo um paralelo com esporte, ele está se treinando para quando chegar esse grande evento ele passar despercebido. Então, ficar atento a esses movimentos, eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo se você tem um time de gestão de risco dedicado para isso, nas datas comemorativas, colocar todo mundo trabalhando, todo mundo atento, todo mundo olhando, revezando, para entender se algo anormal está acontecendo, se algum ataque específico está acontecendo, se algum indicador. Então, sempre olhar para os indicadores de aprovação, de risco, se você trabalha com algum tipo de fornecedor que tem um score de risco ou com modelos internos, entender se, por exemplo, o score médio tem subido ou se as taxas de aprovação têm caído aí um pouco. Então, ou até se você tem uma mesa de análise manual, pegar esse feedback da análise manual, se eles estão enxergando algum movimento diferente, para que essas datas comemorativas são tão importantes para o varejo, não causem prejuízos aí que serão percebidos meses depois, porque o chargeback leva de 30 até 90 dias para chegar. Então, você pode ter uma Black Friday maravilhosa e chegar lá em janeiro, fevereiro, o prejuízo bater na porta, né? Isso aí é muito preocupante. Eu acho que isso que você falou o lojista tem que ficar atento
Acho que as datas comemorativas atraem mais o olhar do fraudador pelo volume que é envolvido ali. E a gente lembra sempre também que o SPC Brasil, por exemplo, é um birô de crédito que oferece vários e vários produtos e soluções para que o lojista consiga analisar bem o crédito de cada pessoa física ou pessoa jurídica que vai tentar fazer alguma negociação. Acho que é importante ficar atento com score de crédito e reputação de cada consumidor para você evitar essas fraudes. Agora, um outro ponto que eu queria entender de você é como que você analisa o contexto regulatório do Brasil com relação a fraudes. Marco legal, legislação, políticas públicas, como que você vê o nosso ambiente jurídico para prevenir fraudes no comércio? Como que você avalia que está? Daniel, a LGPD, por exemplo, foi uma legislação muito bem concebida, tá? O pessoal pegou, acho que o estado da arte de pensar em proteção de dados e foi aplicado, tá? Acho que a crítica que a gente pode fazer aqui, como grande parte da legislação que a gente tem aqui no Brasil, que é colocar em prática. Então, colocar em prática e ter consequências pelos problemas de vazamentos de dados é algo que ainda deixa bastante a desejar em responsabilização quando ocorrem alguns incidentes, tá? Pensando em compartilhamento de dados entre as empresas, eu acho que Resolução 6 do Banco Central veio para somar muito, embora ainda esteja um pouquinho confuso para os autores como compartilhar esses dados, mas é um passo bastante importante, tá? Então, acho que pensando em legislação eletrônica, a gente está bastante avançado, mas quando a gente pensa em responsabilização de fraudadores, ainda é bastante falho. A impunidade impera e é muito raro você ver grandes quadrilhas sendo pegas, e pessoas sendo presas por fraude, tá? Então, esse é um problema bastante grave aqui do Brasil e que eu espero que um dia a gente consiga ter uma responsabilização, porque se equivoca muito quem pensa que o fraudador é uma pessoa num computador sozinha atuando comprando dados. Não, são quadrilhas muito bem financiadas, muito bem assessoradas e que têm ferramentas super avançadas para não serem identificadas. Então, para isso é necessário inteligência também da polícia e dos órgãos públicos para pegar essas quadrilhas, né? Realmente a gente entende da mesma forma que você, que em termos de legislação, o Brasil avançou bastante, houve uma inspiração no que há de mais efetivo aí em outras experiências internacionais, mas em termos de punibilidade, responsabilização, a gente sofre desse mal, né? A gente costuma dizer que aqui no Brasil o crime ainda compensa, porque a gente realmente tem dificuldade de prender, de tirar do mercado essas grandes quadrilhas aí que realmente, como você falou, aplicam muito dinheiro, investem muito em estrutura para cometer fraudes que não é aquele ladrão de galinha, não. São fraudes grandes, com muita tecnologia envolvida. E isso me traz aqui uma lembrança de uma questão que eu acho que é importante a gente tratar também. O custo em termos de investimento em tecnologia, para um lojista, para ele se prevenir, ele continua alto, ele está cada vez mais barato? Como que está em termos de investimento para um lojista ali que fica preocupado e fala assim, nossa, eu preciso cuidar da segurança eletrônica, mas eu não tenho muito recurso para investir. Como que está hoje em dia essa relação de investimento com o avanço da tecnologia para a prevenção de fraudes no Brasil? Daniel, com o aumento da competitividade no mercado, com a chegada de novas soluções de fora que estão baseadas em fricção mínima para o usuário, os custos podem cair bastante, tá? Então, antigamente, uma empresa que quer ter uma gestão própria de fraude precisava manter uma ilha gigantesca com várias pessoas fazendo análise manual, analisando documento, etc. E hoje já é possível, com um time bastante reduzido,
ter uma performance igual ou superior ao que se tinha antigamente. Então, sim, os custos estão caindo consideravelmente, através do uso de tecnologia e de técnicas mais avançadas, e a inteligência artificial está aí sendo utilizada pelos fraudadores, mas também pelos mocinhos, por quem previne fraude também, ela está à disposição para ganhar escala, para ganhar tempo e para reduzir custos. Ah, legal. E a gente tem aqui muito dos nossos ouvintes, são micro e pequenos empresários, empreendedores que estão ali buscando o crescimento dos seus negócios, mas ainda estão num estágio mais inicial. Qual que seria a dica que você daria para esse pequeno empresário, para ele tornar mais robusto o seu processo de segurança? Por onde ele deve começar? Ele deve procurar uma empresa? Ele consegue, por ferramentas por conta própria, já adotar medidas de segurança? Como que seria o primeiro passo para um pequeno empreendedor tentar garantir aí a segurança do seu comércio eletrônico? Legal. Bom, acho que tem dois cenários possíveis aqui, tá? O pequeno empreendedor que pensa em vender em marketplace, o que é super importante, super relevante, sabe? Você acabou de dizer que é uma ferramenta importantíssima para o empreendedor crescer, ganhar escala. Então, ele escolher com bastante critério qual que é o marketplace que ele vai usar, marketplace que tem uma boa reputação, que trate bem os seus sellers e que pense nos seus sellers como parceiros de negócio. E Legal. aí, o marketplace que pensa no seu seller vai ter uma política de prevenção à fraude robusta. Ele precisa ter, tá? Senão ele não vai ser competitivo. Já aquele empreendedor que quer ter autonomia e quem pensa em ter uma ferramenta própria seja um site próprio, né? Então, acho que ele deve começar pensando numa ferramenta que traga escala para ele. Então, considerar, trazer todas as opções que tem de mercado, entender onde ela já está, validar se o preço faz sentido para ele, porque às vezes pode custar mais caro você prevenir a fraude do que você sofrer a fraude. Aí não faz o menor sentido, né? Uhum. Você usar uma bala de canhão para matar uma barata. Então, acho que pensar sempre em custo-benefício, em como se proteger e trazer parceiros que sejam confiáveis e que estejam interessados em trazer escala para aquele empreendedor, né? Que traga um atendimento personalizado e humanizado para ele. Ah, bacana. Boas dicas aí para quem está nos ouvindo e está preocupado com esse assunto, né? Agora, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, como que você vê o futuro do curto e no médio prazo da prevenção de fraudes aqui no Brasil? Você acha que a gente está num momento de vencer essa batalha? Vamos continuar empatando aí? Ou o caminho não é muito promissor? A quantidade de golpes e a sofisticação dos golpes assusta. Como que se enxerga aí pela frente esse tema que é tão relevante para o varejo nacional? Daniel, eu entendo que a fraude sempre vai existir em alguma extensão, tá? E aí, conforme o mercado vai evoluindo no sentido de utilizar mais ferramentas, hoje, ecossistemas mais complexos ou mais sofisticados de prevenção à fraude, eles utilizam várias ferramentas diferentes. Então, não existe bala de prata quando a gente fala de prevenção à fraude. Então, isso acaba incluindo modelos internos, 3, 4, 5 fornecedores diferentes atuando em diferentes camadas, em diferentes cascatas, em diferentes públicos, de acordo com o contexto onde ele está inserido, tá? Então, você fazer prevenção à fraude de um varejista que vende celulares de 4, 5 mil reais é completamente diferente de você vender passagens aéreas, que é completamente diferente de vender roupas de 40, 50 reais. Então, pensar sempre na personalização e em formas de estar cada vez mais municiado com dados. Então, hoje é possível você processar milhões de dados em milissegundos, e eu vejo cada vez mais a gente tirando proveito disso a um custo cada vez menor.
Ah, bacana. Da mesma forma que você anteriormente falou de fricção, que é um termo que todo lojista tem que evitar a todo custo, agora você falou um outro termo que é o contrário, que todo lojista realmente tem que pensar a todo momento, que é a questão da personalização. Eu acho que personalizar tanto o atendimento do cliente, como também personalizar a maneira como você vai se defender de fraudes, acaba sendo aí um bom segredo, né? Porque daí você realmente consegue identificar onde você tem que agir e de que maneira você tem que agir. Esse exemplo que você falou de usar uma bala de canhão para matar uma formiga, fica muito claro. Às vezes a gente erra muito na dose, sem medir direito exatamente aquilo que a gente precisa. E aí, no caso, empresas como a Netone, elas ajudam nessa identificação da melhor resposta de acordo com o segmento e de acordo com o tipo de varejo online que a gente fala? Essa é a vantagem de contratar uma empresa especialista no assunto? Exatamente. Então, a gente tem no mundo mais de 2.000 clientes, e aí a gente está exposto aos mais diferentes contextos de risco. Então, seja um risco no Brasil, o risco na África, o risco na Europa, o risco na Ásia, América do Norte. Então, a gente enxerga que a fraude ela migra não só entre cidades, entre estados, mas ela migra entre países também. E o fraudador hoje tem ferramentas disponíveis no mundo todo. E a gente busca sempre, como a legislação europeia de proteção de dados, que é a base da nossa LGPD, e ela é bem mais restritiva que a nossa LGPD, ela não permite, por exemplo, que compartilhe dados entre várias empresas diferentes. Você precisa resolver a sua vida dentro de casa, até para não ter problema de vazamento nessa comunicação. Então, acaba que a gente foi forçado a coletar muita informação em tempo real. E com isso a gente conseguiu criar uma ferramenta super poderosa, pensando em coletar dados do momento que aquela transação está ocorrendo. Eu acho que é uma tendência de mercado que isso se expanda cada vez mais. Ah, legal, legal. Bom, Thiago, queria agradecer aqui já a sua presença, por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, seu conhecimento, seus insights, e pedir para você deixar aqui uma mensagem final para o lojista, empreendedor que está nos ouvindo a respeito dessa questão das fraudes, e deixar também seus contatos, contatos da Netone, para o pessoal que quiser saber um pouco mais sobre o que vocês fazem, e já de antemão já te agradeço aí pela presença no Varejo S.A. Podcast. Legal, Daniel, eu que agradeço. Bom, acho que a mensagem final é muito na linha de, olha, a gente falou coisas que podem assustar as pessoas, acho que a gente falou sobre risco, sobre crime, sobre fraude, e não é para as pessoas ficarem assustadas. Acho que a gente precisa ter sim consciência dos riscos, mas esses riscos podem ser combatidos e existem ferramentas no mercado que podem ajudar esses empreendedores a focar no que de fato importa, que é vender os seus produtos, crescer e sem ter medo de 2, 3 meses ele sofreu um ataque e aí aquela pouca margem suada dele vá para o ralo num ataque de fraude. Então, acho que uma mensagem importante existe o risco, mas ele é possível de ser mitigado e é totalmente endereçável. A gente consegue, hoje em dia, trazer ferramentas que ajudem essas pessoas. E, bom, meus dados de contato, acho que o meu LinkedIn é a melhor forma de entrar em contato comigo, Thiago Bertacchini, a Netone também tem um LinkedIn, mas basicamente é o meu LinkedIn e o nosso site, e eu estou sempre à disposição, eu respondo super rápido qualquer mensagem. Ah, legal. Até recomendo o pessoal que siga o LinkedIn do Thiago, porque realmente ali ele dá sempre alguma dica, alguma reflexão sobre esse assunto. É um assunto que todo lojista, infelizmente, precisa ficar atento, precisa ficar ligado, porque as fraudes estão aí cada dia com mais intensidade, mais velocidade. Então acompanhe aí o Thiago e a Netone, que são bons caminhos para você ficar atualizado sobre o assunto. Bom, Thiago, em nome de todos, tem uma CNDL, queria agradecer sua presença aqui no Varejo SA Podcast. Esperamos contar com você numa próxima oportunidade. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Daniel, e conte sempre comigo, estou à disposição. Tchau.
Muito bem. Bom, a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo S.A. Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.